Hoje eu vou fazer uma resenha do livro chamado, o título do livro é O Jesuíta. É um romance escrito pelo escritor John Galahue, e é uma história que se passa nos anos 30 do século passado, obviamente, né? 1931 é o início da história, há quase 100 anos. Esse livro me chamou a atenção pelo título, Os Jesuítas. Então, os jesuítas, né, é de conhecimento de muita gente, nós somos um país cristão aqui no Brasil, mas nem todo cristão é católico, né? Então, para os católicos é de conhecimento já que os jesuítas são uma ordem, né? Ordem dos jesuítas, uma ordem da Igreja Católica. Como tem outras ordens também, como por exemplo os dominicanos, né? Os dominicianos, tem os agostinos, né? Tem os franciscanos, e os jesuítas é uma dessas ordens. É uma ordem que ela foi fundada pelo Loyola, né? Pelo Loyola, e ela tem como principal fundamento, aliás, tem várias características positivas, mas uma das características é o ensino de elite, né? Por exemplo, tem muitas faculdades que são, no caso, de origem, que tem como base o ensino dos jesuítas, né? A PUC, por exemplo, é uma faculdade que tem origem, que já foi colégio, é uma faculdade que tem origem nos ensinos jesuítas, como base os jesuítas, a fundação os jesuítas. Então, eu certa vez estava lendo um outro livro, na qual vou fazer também uma resenha, inclusive o nome desse outro livro que eu li, o título é O Cobra, que é um trailer militar, né? É um trailer de espionagem. Trailer é um gênero narrativo, um gênero literário, vamos dizer assim, mas é outro livro, né? O Cobra. Esse aqui é o Jesuíta. Mas quando eu estava lendo o livro Cobra, um dos personagens era alguém que tinha uma formação jesuíta, chegou até a ser ordenado, inclusive, mas não seguiu a carreira de padre, né? Porém, era um jesuíta. E aí me chamou a atenção e eu fui pesquisar, acabou aparecendo esse livro aqui, escrito pelo John Galahue. Eu vou fazer então uma resenha para vocês. A história se passa nos anos 30, nos Estados Unidos, começa lá, e começa da seguinte forma, né? Num seminário no estado de Maryland, certa vez, um dos responsáveis lá pelo seminário acaba recebendo uma visita na qual o pessoal de Roma, né, a sede da Igreja Católica, estava convocando um dos seminaristas, né, já ordenado inclusive, para que ele fosse para Roma para cumprir uma missão. Chegando em Roma, ele receberia uma missão que ele deveria cumprir essa missão. Esse rapaz, que é o personagem principal, o nome dele é Alexander Ulyanov. Ele é um americano, mas ele é de origem eslava, né? Ou seja, lá daqueles lados do leste da Europa. Então, o responsável, o chefe dele, vamos dizer assim, ele fala: não, mas por que vocês estão convocando ele? Aí a pessoa que está dando o recado fala: simplesmente só vim aqui para dar o recado e ele deve se preparar, porque ele vai embarcar com a gente de navio hoje. Aliás, vai embarcar de navio em tal data, não foi exatamente hoje. Ele se prepara para isso. Esse chefe dele, né, fala: olha, é o seguinte, a gente tem que saber o motivo, né? Nós sabemos a qualidade desse nosso interno, né, o Ulyanov, mas nós queremos saber o motivo, por que ele foi convocado, porque ele foi convocado por Roma para cumprir essa missão, né? Então chega a data e ele não vai. O chefe dele não passa a mensagem para ele, ele acaba não indo. Mas é claro que ele acaba sabendo, né, que ele foi convocado por essa missão. E ele é um personagem ele é descrito como um rapaz grande, né, 35 anos, e o passado dele foi o seguinte: ele perdeu os pais muito cedo, num acidente, e era só ele e o irmão mais novo dele, que chama-se Nicholas. E aí ele cuidou do irmão dele, desde que ele tinha 14 anos, ele foi o pai e mãe do Nicholas, que é o irmão mais novo dele. Não fala quantos anos de diferença, mas a gente pode colocar aí uns 5, 6 anos de diferença, né? Mas a partir dos 14 anos já se trabalhava.
eu sou de uma época que com 14 anos já se trabalhava, né? Então imagina os anos 30. Eu não sou dos anos 30, eu nasci em 1981. Mas o Lianov, então, ele não vai nessa primeira convocação, passa a data e aí vem uma outra visita. Só que dessa vez quem vem trazer a mensagem da convocação do Lianov é um padre já, né? É um padre lá de Roma e ele vem falar o seguinte: nós recebemos uma ordem na qual o Lianov foi convocado para ir para Roma e amanhã ele já tem que estar pronto para ir. E aí não tem como, né? O pessoal lá desse desse seminário acaba liberando o Lianov e ele parte para Roma. Chegando lá em Roma, no caso, ele vai ser preparado para essa missão, mas tem mais outros dois padres a qual ele faz amizade também, né? Um dos padres é o Paul e outro é o Saul, né? Paul Marais e Saul Ninsky. O Paul Marais ele é de origem francesa, né? Ele vem de uma família burguesa, né? Uma família que tinha condições financeiras. E já o Saul Ninsky ele vem de uma família judia, mas ele se converte ao catolicismo e se coloca, resolve ser ordenado como padre. E eles fazem amizade, eles convivem entre eles, mas eles sabem que um dos três vai ser convocado para uma grande missão, sendo que eles não sabem qual é essa missão. Nós sabemos muito bem que os jesuítas, fazendo um parênteses aqui do romance, segundo a história oficial, aqui no Brasil, eles foram expulsos do Brasil, né? Não só do Brasil, praticamente da América toda aqui, né? Mas o Brasil eles foi expulso por Pombal porque eles estavam, o modelo de educação deles estava atrapalhando a colônia, né? A colônia e depois o Império Brasileiro de se desenvolver. Aí eles foram expulsos então do Brasil, mas na época que eles foram expulsos era a época do Brasil colônia ainda. Eles estavam trabalhando pelo seguinte, eles estavam educando os índios, né? Os indígenas. Eles não interviram, acabaram não intervindo na escravidão, né? Escravidão negra, porém eles educavam, e isso poderia causar um perigo, porque eles precisavam de uma população ignorante para poder trabalhar. Na Brasil Colônia era isso, principalmente a mão de obra escrava. E os jesuítas, eles lutavam contra a escravidão dos indígenas, dos povos originários. Mas eles lutavam e estavam ensinando, dando, não só catequizando, mas também dando ensino, né? E até não foi no Brasil não, foi na Argentina, ou Argentina ou Paraguai, teve até uma guerra jesuítica, né? Que o Estado viu que as populações, os povos originários, lá com os jesuítas, estavam se organizando muito bem. Teve essa guerra, então, que são as guerras jesuíticas. Eles foram expulsos, né, dos países, nossos vizinhos aqui. Depois foram expulsos do Brasil também. Mas expulsos para onde? Na verdade, assim, eles deixaram de existir oficialmente, né? Mas muitos voltaram para Portugal, onde eles já tinham sido expulsos de lá também, né? Ou para a Espanha. Mas eles continuaram infiltrados. E o forte deles, o que passou a ser a partir de então? Eles começaram a ensinar para as grandes elites, né? Então, às vezes, eles viraram conselheiros, né? Ou seja, eles podiam não oficialmente não estarem ali como um canal de ensino, mas eles influenciavam de outras formas, ensinando as elites e os filhos das elites. Então, os jesuítas, de fato, né, têm uma participação muito grande nas decisões que são tomadas nos países. Por quê? Porque, embora eles não apareçam, né, tanto, mas são eles que ensinam, são eles que doutrinam, né? E já vou voltar para o livro, né? Teve o antecessor, né, desse Papa atual, que era o Papa Francisco, era de ordem jesuítica, né? Era um argentino de ordem jesuítica. Mas voltando aqui para o livro, então, o Lianov, junto com os três amigos, eles estão lá em Roma e eles serão então convocados, né? Para um dos três serão convocados para essa grande missão. Acontece o seguinte: um dia eles saem, né? Eles saem para passear por Roma, são jovens, né? E, obviamente, por serem padres, são solteiros, celibatários, na verdade, né? Essa é a palavra correta. E um dia o Lianov resolve levá-los num lugar para eles almoçarem, né? E aí eles começam a andar pelas ruas de Roma, os três,
E os dois acham estranho, nossa, como o Leonardo conhece isso aqui? A gente sempre anda com ele, nunca. A gente tá sempre com os olhos dele, né? Não sabíamos que ele conhecia aqui. Eles levam num lugar bem escondido, não vou dizer bem escondido, né? Mas eles levam ele num. Levam o Leonov leva os dois amigos, os dois que são padres também, num lugar que é um pouco diferente do convencional. É um lugar, na verdade, que é frequentado por socialistas e comunistas daquela época, né? Que eles fazem as reuniões dele lá, porque a Europa ela está nesse processo, né, do fascismo, né, do nazismo, ou seja, é pré-Segunda Guerra Mundial. Esses movimentos estão assim, né, em alta. Polarização. Coisa bem que está acontecendo aqui hoje, mas naquela época lá não se sabia até que ponto ia chegar. Né? E chegou no nazismo depois, né, que era o nacional-socialismo, e também no fascismo, né, que foi na Itália do Mussolini. E aí eles estão lá, os três almoçando, né, e eles perguntam, quem vai pagar a conta? Aí o Leonardo fala, alguém vai pagar a conta, alguém que eu convidei. E de repente chega um rapaz. É um rapaz que ele tem uma energia, de se dar a descrever que ele tem uma energia que não bate muito com a energia dos demais, né? E aí eles perguntam, quem que é esse rapaz? Tal. E aí o Leonov tem uma certa intimidade com esse rapaz, né? Intimidade assim, de conversar, de estar mais próximo e tal. E aí eles acabam descobrindo, esse rapaz é o irmão do Leonov, é o Nicholas. É o irmão que ele cuidou, né? Lá nos Estados Unidos, antes de entrar pro seminário. É o irmão dele que tá lá. E ele briga com o irmão dele e tal, sai na pancada, né? O irmão dele acaba levando a pior porque o Leonov é o mais velho, inclusive até maior, né? É o que se descreve no livro, maior que o irmão dele. E aí, o que acontece, né? Ninguém se intromete na briga, né? E que eles são fortes, né? Tem uma constituição física, bem avantajada. Mas enfim, os dois resolvem voltar para o seminário, né? Porque o Leonov dá uma surra tão brutal no irmão dele que o irmão dele tem que ser levado para receber alguns cuidados médicos. E os dois acabam indo para o seminário, enquanto o Leonov vai lá com o irmão dele, tratar do irmão dele que ele mesmo acabou esmurrando, né? Ele vai levar o irmão dele então para os cuidados médicos. Então, aí os dois ficam se perguntando, nossa, meu, como é que pode, né? Uma situação como essa, né? A gente não esperava isso do Leonov, né? Mas enfim, a coisa aconteceu dessa maneira. Até que chega um dia que eles descobrem que o escolhido para a missão é o próprio Ulyanov, Alexander Ulyanov. Porque, na verdade, o Alexander é um líder entre eles, né? É um líder entre eles. Os dois são muito bons também, são muito competentes, são muito devotos, né? Mas o Alexander seria o cara escolhido. Mas o que acontece? A escolha é feita pelos cardeais, né? Eu não vou ficar falando os títulos aqui do livro, não, mas a escolha como Alexander é feito para aquele rapaz que foi, né, pela segunda vez lá convocar o Alexander na América, né, para trazer ele para Roma, um deles, só que ele votou contra porque o Alexander já tinha umas ideias socialistas, ele acreditava que aquilo não seria bom para a missão que eles querem. E os demais acabam, né, os outros acabam, enfim, na votação, que é para levar para o Papa, para decidir para o Papa, né, mostrar que o que foi decidido, quem seria a pessoa que seria levada para cumprir essa missão, a maioria votou no Alexander e por isso ele foi eleito para essa missão. O que é essa missão, na verdade? Essa missão é ir lá para a Rússia, né? É ir para a Rússia, por quê? Porque lá o comunismo já tomou conta, estamos falando de 1931. Lembrando que aconteceu a Revolução, né, na Rússia, a Revolução Russa em 1917, né? E eles acabaram, eu não vou dizer proibindo, mas colocando em clandestinidade, proibindo mesmo o catolicismo ocidental de Roma. Lá eles têm também o cristianismo, mas é o cristianismo ortodoxo, né? Esse era até permitido lá, a igreja ortodoxa russa. Mas o catolicismo romano, no comunismo na Rússia, era proibido. Então, o Alexander, ele vai numa missão de crismar, batizar, enfim, né? Criar um grupo cristão para reavivar o catolicismo ocidental na Rússia. Essa é a principal missão dele. E ele aceita de bom grado, né? Ele está ali para isso, né? Ele aceita, explicam para ele certinho, mas aí tem uma condição. Esse rapaz que foi buscar esse padre, né, o chefe dele praticamente, esse cardeal é o título,
que foi buscar lá na Europa, ele discorda porque ele tem essas ideias socialistas, ele acha que outro, que seria o Marais, que deveria ser escolhido, né? Mas não, é o Alexander mesmo, mas eles fazem uma concessão. O Alexander vai, mas ele vai acompanhado pelo Marais, Paul Marais, né? Paul Marais, que é o playboy lá, né? Que é o burguesinho francês, colega deles. E eles vão, né? Eles vão para a Rússia, eles recebem essa missão. E o Alexander não gosta. Não, ele queria ir sozinho para essa missão. Não gostou dessa convocação também do Marais. Mas enfim, ele é somente um cumpridor de ordens, né? E aí então o Marais vai junto com ele. Ele até coloca como justificativa de que o Marais não tem a saúde muito boa, tal, pode ter problemas, né? Mas mesmo assim fala, não, ele vai contigo e eles vão. Só que aí no meio da viagem eles têm que passar por eles têm que chegar lá como disfarce, né? Não podem chegar como padres, né? Padres jesuítas principalmente. E aí qual que é o disfarce? Eles passam por um treinamento e eles são então pessoas que consertam telefones, né? Passam como 2 técnicos de conserto de telefones. Lá a identidade deles é mudada. Por exemplo, o Marais passa a se chamar José e o Lianov, Alexander Lianov, passa a se chamar Demétrio, né? Então, eles vão nessa missão e lá eles têm os contatos, né? Vão estabelecer os contatos tudo certinho. E então a questão é essa, né? Quando eles estão a caminho, que eles vão primeiro para Moscou, mas vão passar por algumas outras cidades antes, o Nicolas, irmão do Alexander, aparece num trem, né? Aparece no trem, e aí o Marais, né, que agora chama José, o Marais fala, mas o que ele está fazendo aqui? A missão é nossa, a gente fez voto de silêncio. Não, meu irmão já esteve na Rússia e tal. E ele explica, né, que nos Estados Unidos, na época que ele trabalhava para sustentar o irmão dele, ele teve contato com os socialistas e com os comunistas. Mas eles não caíram na lábia dos comunistas, eles viraram socialistas, né? Comunismo a diferença do comunismo é que tudo é de todos, né? Não tem mobilidade social e o Estado passa a ser tudo, né? A religião perde praticamente a devida importância que ela tem. E o socialismo não, o socialismo é um pouco mais leve, né? O socialismo permite tal, até classe social, né? Mas ele não impede a religião também. Mas é muito tênue a linha, né? Na prática entre o socialismo e o comunismo, né? Praticamente o socialismo é aquele cara que entende que o comunismo não vai dar certo, mas ele também não abre mão daquela forma de governo que ele acredita que é o ideal, né? Então, é basicamente isso, né? Eu não gosto muito de falar nesses assuntos não, mas já que o livro trazia esse tema, né? Estou trazendo aqui para vocês também. E aí, muito contrariado, o Paul Marais aceita, né? O agora então José aceita ele também na missão. Eles chegam então na Rússia, né? E eles já começam a formar o núcleo deles. Lá eles têm contato com outro padre também, só que esse outro padre, ele é um padre do cristianismo ortodoxo, né? Porque ele é russo mesmo, esse outro padre, que é a ponte de contato deles na Rússia, né? Então, eles, né, começam a fazer a missão, começam a pregar, pessoas começam a chegar, né? A missão, a priori, começa a ser bem sucedida, né? Só que eles acabam brigando, discutindo muita coisa entre eles, né? Por quê? Porque o Alexandre, o agora Demétrio, né, o Alexandre Ulyanov, né, é o líder, mas ele tem que reportar tudo para o Marais faz o relatório e manda para Roma. A forma como eles têm a rede de comunicação deles, os jesuítas, é muito inteligente também, né? Tanto é que eles mandam através, tem que chegar no maquinista do trem, né, de um trem, e o maquinista vai mandar para frente a comunicação até chegar o relatório em Roma. E o Alexander não se sente muito confortável de ficar se reportando para alguém que, na verdade, é inferior na hierarquia, né, da missão, é inferior a ele, né? Mas ele é obrigado a fazer isso. E quem arruma a hospedagem para eles, inclusive, é o Nicolas, né? Porque o Nicolas viveu na Rússia um tempo. Enfim, a missão está se desenrolando. Aí, um certo dia, o
um certo dia o Marais acaba passando mal, né? O José acaba passando mal e fica paralisado, né? Fica paralisado, com a parte do corpo paralisada. Ele já vem sentindo sintomas há algum tempo, né? E aí tem uma seguinte questão: antes dele cair mesmo de cama, ele, antes dele cair de cama, ele está evangelizando uma família. E essa família que ele está evangelizando tem um rapaz. Ele na verdade, é o avô e a avó, né? Porque os pais acabaram morrendo, o avô e a avó. E os netos, né? A moça chama-se. Tem uma moça, né? Que ela tá estudando medicina, né? E tem um rapaz que ele está estudando direito, né? Eles são muito orgulhosos, tal, tanto do os avós, né, são muito orgulhosos, porque eles vieram de uma classe social muito baixa, né? E aí ficam muito orgulhosos do neto, no caso, né? Dos netos, né? Estarem estudando. E aí o que acontece? O Marais, ele acaba. Eu vou chamá-lo de Marais, mas você sabe que é o José, né? Que é o José, que eu pôr o Marais é o José, na verdade, porque ele está disfarçado já na Rússia. E o que acontece? Eles acabam ficando muito próximo, né? Ficando muito próximo dessa moça. Ele está evangelizando, ele tem um voto, né? Que ele fez de castidade. Mas ele acaba ficando muito próximo dela. E aí quando ele cai de cama, ela que está estudando, ela está estudando medicina começa a cuidar dele. Eles ficam mais próximos ainda. Mas já vou adiantar, não acontece nada entre eles, né? Eles levam muito a sério lá. Ele leva muito a sério o voto que ele fez, o voto de o voto de celibato. E aí, então, o Marais ele fica com o corpo paralisado, né? E eles chamam um outro médico, porque ela é uma estudante de medicina, né? Ela consegue dar os cuidados iniciais, mas ele tem que chamar um outro médico também para cuidar do José, né? Do Marais. E acontece o seguinte, né? O Alexandre acaba cumprindo parte da missão sozinho. Ele tem que ir para os outros lugares, situação como essa. E aí ele quer uma carta, ele quer que o Marais dê uma carta para ele ir para uma outra região da Rússia, né? Mas o Marais não quer dar carta para ele e o Marais já está sem condições de falar. Ele fica com o corpo todo paralisado, ele está sem condições de falar. Aí um certo dia, o Nicolas, né, o irmão do Demétrio, tenta matar o Marais. Só que aí esse sacerdote Sérgio, né, tá sempre lá com eles, impede isso e fala, não encosta mais nele. E o Sérgio também é um russo muito grande, né? Ele vê que não tem condições de bater de frente com esse russo, né? Acaba então, no caso, não levando mais uma com o Marais. O Marais vai se recuperando, se recuperando. Só que aí volta a fazer os relatórios, só que no relatório ele acaba falando, ó, na verdade nós estamos aqui, mas não estamos sozinhos, tá? Não estamos sozinhos na missão, né? Além das pessoas que vocês colocaram a gente em contato, tem também o Nicolas, o irmão do Demétrio, e ele também está fazendo parte da missão. E aí eles recebem uma ordem para retornar para a Rússia, né? Retornar para Roma, aliás, né? Recebe essa ordem para retornar para Roma. E aí, como é uma ordem, eles têm que retornar para Roma. Mas a missão, enfim, parece ser bem sucedida. E aí tem essa cena, né, de que essa moça que cuidou do Marais não quer aceitar, né? Porque ele ainda não está totalmente curado para fazer uma grande viagem. Mas enfim, né? E ele não fala para ela que ele é um jesuíta, né? Para ela, ele é um técnico, né? Que conserta o telefone apenas. Ele não fala para ela, mas ele tem que voltar, no caso, né? Ele teria que voltar já para Roma e eles fazem os preparativos para a volta, né? Aí a volta para Roma tem que ser da seguinte forma: eles vão em 2 caminhões, né? De volta para Roma. E, aliás, eles vão em 2 caminhões saindo da Rússia para um país chamado Letônia, que é um país vizinho, e de lá, né? Eles vão pegar uma condição para voltar para Roma, né? E aí no caminho, o que acontece? Tá indo o Demétrio e o José, né? No mesmo caminhão, e no outro caminho tá indo o Nicolas e o Sérgio, né?
o Sérgio não vai voltar para Roma, porque ele é russo mesmo, num outro caminhão. Mas aí os caminhões acabam se desencontrando, né? Acabam se desencontrando e eles, antes de chegar na Letônia, eles param num lugar ainda, porque é muito longa a viagem, né? E o Malásia está se recuperando, né? Não está 100%. E aí o Alexandre fica todo preocupado, o Alexandre, né? O Alexandre, na verdade, né? Fica meio preocupado, bom, tem que achar meu irmão, não sei o que, né? E pede pro Marais ficar lá descansando, que ele vai buscar o irmão dele. E também não acha. Não consegue achar o caminhão onde estão. Né? Enfim, paciência, né? Eles têm que voltar, porque na verdade a missão é deles. O outro que estaria meio que de intruso. E eles voltam então para Roma. Né? Voltam então para Roma. E o que acontece no caso, né? Sem saber o paradeiro a priori, né? Sem saber o paradeiro de onde está então o irmão dele, né? E aí, voltando para Roma, eles vão direto lá para a sala, né, onde eles vão prestar as contas, e eles vão falar com o Papa, né, da missão. E assim, quando eles chegam em Roma não tem ninguém esperando por eles, uma coisa bem jesuíta mesmo, bem discreta, né? Bem aquela situação, né? Tudo para a maior glória de Deus, mas você não tem. É uma coisa bem discreta mesmo, essa é a palavra, né? Uma coisa que não, eles vão direto lá, eles recebem as informações de forma bem clara, as instruções são bem claras, mas eles não têm assim um reconhecimento, vamos dizer assim, né? Eles chegam lá, né? Bom, vamos falar que a missão foi bem sucedida, mas aí o Papa já fala para ele. E o Papa é o Papa Pio XI, tá? Dessa época. Ó, eu a partir de hoje declaro que Alexandre Ulyanov, né? Cujo nome na missão era Demétrio, não deverá exercer mais nenhum cargo na igreja. Ah, outro detalhe. O Ulyanov, ele foi consagrado bispo, né, antes de partir para Roma, porque ele tinha que crismar, batizar, né, ele era o cabeça da missão. E a partir daquele dia, quando ele chega da missão, ele recebe essa notícia: você, a partir de hoje, não vai mais exercer nenhum tipo de cargo. E, aliás, não vai nem entrar numa igreja mais. Essa é a sua ordem. Você vai passar o resto da sua vida isolado numa fazenda. Mas por quê? O que eu fiz? Ele fala: o que você fez foi o seguinte. Na verdade, ele não responde. Ele fala: o motivo é você levou alguém que era comunista e todas as pessoas que você batizou, que fez parte do grupo religioso, foi brutalmente assassinada por esse homem chamado Nicolas, que é o seu irmão que estava contigo. Ou seja, o Nicolas era um comunista e ele estava a serviço do governo comunista para delatar os cristãos, e os cristãos naquela época eram mortos ou eram presos, né? Enfim, perdiam todos os direitos. Enfim, todo o trabalho que eles fizeram, as pessoas acabaram sendo perseguidas e mortas, né? As que não conseguiram fugir. E aí, desde então, né? Por que isso? Simplesmente por vamos dizer assim, né? Uma confiança num familiar que ele tinha, mas o familiar não gostava dele, né? Não gostava dele, tanto é que se descreve, né? Quando os jesuítas foram investigar o Nicolas, se descreve que por onde ele passava, ele dizia, mostrava que tinha ódio do irmão dele. O irmão dele que o alimentou, que foi um pai, uma mãe para ele não gostava. E qual então foi a forma que ele achou de vingar do irmão dele? Fazendo esse tipo de situação, destruindo o trabalho do irmão dele. Por que ele odiava o irmão dele? Porque ele não aceitou que o irmão dele fosse para o convento, né? Que era algo que o irmão dele tinha vocação. Então, todo o trabalho que eles fizeram, né, praticamente foi destruído. Tudo isso por ter quebrado um voto de silêncio, né, e ter feito também um ato de desobediência, tendo levado o irmão dele para essa missão. E, inclusive, a moça, né, que era daquela família que eles estavam evangelizando, a Sônia e o irmão dela, acabaram também sendo mortos. E aí termina dessa maneira a história, né. O Ulyanov, né, o Ulyanov, ele é levado para a França, na cidade de Toulouse. Ele vai viver uma vida rural, e o Marais, o Paul Marais, ele vai poder continuar exercendo a missão, mas ele vai para uma missão na Indochina, que seria Vietnã, né? Laos, Camboja, aqueles lados lá, né?
Seria na Indochina, eles chamavam assim naquela época de Indochina, com uma única condição: nunca mais vai poder voltar para a Europa. E o outro colega deles, o Saul Niminski, né? Eu falei Minsk, mas é Niminski, né? O nome do Saul. Ele continua, né? Ele continua em Roma. Tanto é que quando eles ligam, né? Tem um certo momento que eles estão na Rússia, eles ligam para falar com Roma. Quem atende o telefone é o terceiro, né? O terceiro que estava cotado também para exercer a missão, né? Que era o Saul Niminski. Mas ele está bem frio, né? Porque ele já sabe o resultado dessa missão, como foi trágico. Então, os jesuítas quis trazer para vocês essa resenha, porque é um livro difícil de encontrar, né? Mas é muito bem escrito, viu? Aí, o ponto dessa obra é o seguinte, né? O escritor, o John Calahoo, ele também foi ordenado, ele também foi jesuíta, mas antes de ser padre, ele desistiu e casou com uma freira. Né? Já é um autor falecido, né? Uma vez é que o livro é de 1931, então o autor já é falecido. E há possibilidade de ser uma obra autobiográfica, mas não da vida dele, né? Mas da vida de alguém que ele teve contato, né? Que esse autor teve contato e resolveu escrever a respeito, né? Por quê? Porque essas coisas jamais seriam divulgadas na mídia, porque os jesuítas, como eu disse, são muito discretos. Vou trazer novas resenhas. Agradeço desde já pela audiência e até uma próxima.